Então, outra razão, irmãos, para lermos a Bíblia no dia a dia, está em 2 Coríntios 12, a igreja abre a Bíblia, porque a igreja vai ler, viu? Toda a igreja estará lendo esse texto sagrado. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou usar também a NVT ou a nova tradução linguagem de hoje, também para clarear algum texto que se faça necessário. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. A igreja achou? Amém. Só 3 acharam. Tá? Esperar os outros, para ficar uma leitura bonita. 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. A igreja achou? Amém. Vamos lá, bem bonito para Jesus. 1, 2, 3. Na próxima melhor. Olha, irmãos, outra razão para lermos a Bíblia Sagrada dentro desse texto aqui é porque a Escritura Sagrada ela nos aponta para o céu. Ser crente para quê? Servir a Deus. Muito bem. Mas a arrancada final da minha forma de falar é de irmos para o céu. A gente não é crente, nós não somos crentes, simplesmente você, não, eu sou crente e tal. Somos crentes para servir a Deus, mas o objetivo final é de chegar para o céu. Não é de ficar aqui na terra. Nós não somos miopes, né, para ficar aqui na terra. Nós iremos morar com Deus eternamente. Eu não vou entrar na questão escatológica, não, mas só uma pincelada. Nós vamos passar 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro. 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro. E depois dos 7 anos haverá uma sequência escatológica, de julgamentos, enfim, até que, como diz, o céu e a terra sejam a mesma lei. A terra passará por um processo de julgamento e cumprir-se algo que está na Bíblia. Que Deus criará novos céus e nova terra. E aí, céu e terra será a mesma coisa. Tanto faz estarmos no céu como nesta nova terra que Deus fará. Certo? Então, vamos passar 7 anos no poder do céu. Vem uma sequência escatológica de julgamento. Por fim, novo céu e nova terra. E aí, repito que diz que o céu e a terra serão a mesma. Mas por que dizer isso? Porque há um texto na Bíblia Sagrada, de Salmos, que não vai de glória, que o justo ele vai habitar a terra. Então nós vamos realmente habitar a terra. Nova terra. Nós iremos. Mas essa terra aberta, nós estamos aqui, cheia de pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu dizendo que a terra geme, a natureza geme. Mas gemendo por quê? Por causa do pecado. Então, tudo que acontece hoje em termos de natureza, quem acompanha as notícias pela televisão ou pelo Instagram e tal, aqui em Alagoas viu que em Maceió estava acontecendo algumas situações meio delicadas. De Estrela de Alagoas, no município do Sertão de Alagoas, teve um tufãozinho na área rural. Isso nunca teve em Alagoas, esse negócio. Mas tudo isso aí é a natureza gemendo. O mar invadindo, o barco não invadindo, e etc, etc. Né?
Então tudo isso aí, não é a natureza gemendo, tudo por causa do pecado que tem aumentado de maneira assustadora na face da terra. Então a natureza geme também por uma transformação, por uma restauração. Isso só se dará de acordo com os fatos escatológicos que está na Bíblia Sagrada. Mas a nossa questão da escatologia, aqui só para um valorzinho, porque alguém diz, nem vai morar na terra, vai morar no céu, vai. Não tem para quem ficar explicando quem isso não, já a gente sabe a situação toda. Então, veja a razão aqui de lermos a Bíblia, porque a Bíblia nos aponta para o céu. O texto aqui diz que Paulo escreve, diz que conhece um homem, e este homem justamente era ele falando dele. Um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, ele foi levado, arrebatado até o terceiro céu. E o versículo 4 diz assim, que ele ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Na nova tradução de linguagem de hoje, esse versículo 4, diz assim, não se... E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Então veja, irmão, que Paulo ele não destacou a grandiosidade das palavras que ele ouviu lá no paraíso, quanto mais as coisas que ele viu. Então nós estamos aqui na terra caminhando para o céu, porque o nosso destino realmente será morar com Deus eternamente. O que adianta ficar aqui na terra, servindo a Deus numa denominação, fazendo parte do povo de Deus, mas não ter o objetivo de morar no céu? Não ver a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não ter o seu corpo transformado para viver eternamente com o Senhor. Então a gente não pode pensar só nas coisas da terra. Lógico, somos humanos, a gente precisa pensar nas coisas da terra, é lógico, humano, né? Tem que pensar no emprego, tem que pensar em constituir uma família, tem que pensar em tudo que seja aqui da terra, naquilo que é louvável para a vida do ser humano. Mas o nosso pensamento maior deve ser no céu. Eu já contei para vocês que uma irmã de um determinado lugar, quando alguém abordou sobre a volta de Jesus, ela disse, não, é bom que ele demore. Eu era um mocinho ainda, solteiro, e ela disse, é bom que ele demore, porque o negócio aqui está muito bom. Mas o negócio que estava agora é isso aqui, estava entrando o faz-me rir do bolso até umas horas. Então é bom que ele demore, porque o negócio aqui está bom demais. Então, o nosso coração não pode estar pegado aqui na terra, não pode estar pegado aqui na terra. Desfrutar, a gente quer desfrutar. A gente tem que projetar a coisa, tem. Agora, se Deus quiser, eu vou constituir isso aqui, eu vou fazer, se Deus quiser. Porque tudo nosso envolve a pessoa de Deus, o querer dele, a vontade dele. Se ele quiser, o que a gente projeta vai dar certo, se ele quiser. A gente, como diz lá em Provérbios, diz que o homem faz muitos planos, projeta planos, mas a resposta certa, toda a minha linguagem, a assinatura final vem de Deus. É Deus que dá o parecer final. Pronto, vai fazer isso aí mesmo. A gente pode projetar muita coisa no final das contas não dá certo. Isso faz me lembrar do falecimento do meu sobrinho. Quando ele faleceu, eu cheguei em Viçosa, a esposa dele chegou e disse, mas Silvio, André tinha muitos planos, André tinha muitos projetos, e ele partiu se esses projetos serem concretizados. Lógico, no momento da dor, quem sofre pela partida do ente querido, a gente fica enganado. Tinha tantos projetos, planos, ideias, mas não concretizou o que tinha em mente. É porque a resposta certa vem dos lados do Senhor. Repito o que eu digo, a assinatura final é de Deus, a gente pode projetar,
Mas será que Deus vai dar a assinatura para a gente concretizar aqueles campos? Aleluia! A gente não sabe. Só amanhã revelará se a gente ficar vivo. A gente vai saber que Deus deu o aval, assinou, determinando que aquele projeto nosso haverá de dar certo, vai ser concretizado com a ajuda dele. Mas a nossa visão maior não é a terra, a nossa visão maior é o céu. Nós estamos aqui, não repito, caminhando para o céu. E a gente tem que lutar, vigiar, para que não manchar as nossas vestes por causa do pecado, como está lá em Judas. Muitos estão aí servindo a Deus e estão sujando as suas vestes espirituais, manchando as vestes espirituais. E veste manchada não vai para o céu, é um indicativo de que a pessoa não vai para o céu. E o que é uma veste manchada pelo pecado? É a gente que está na igreja e a gente fazendo aquilo que nos agrada a Deus, cometendo pecados aí afora, como por exemplo, que a poeira, derrapachou a poeira de um cidadão morrer que estava na igreja, mas por fora fazendo outros chupar em bala, uma bala mortal. Mas na igreja, camarada, veja só. Então, estamos na igreja, mas não é para a gente ficar manchando as vestes com o pecado, porque isso vai nos impossibilitar de chegar para o céu. Como um caso que eu já contei aqui, quando eu não era crente, na minha igreja mãe, um cara crente, mas o que aconteceu, ele cometeu um feminicídio, né? Matou a própria esposa, ele esquartejou a esposa, botou no saco e jogou lá no rio Paraíba. Mas as águas não levaram, certamente no período que estava as águas rasas do Paraíba e não levou. Ficou em um determinado lugar e todo mundo sabe que é o serviço do urubu. Então, de repente estava lá os urubus voando. Um curioso foi lá, descobriu, foi denunciado e enfim descobriu que tinha sido ele que tinha cometido aquele feminicídio contra a esposa. E isso abalou o evangelho ali de Só. Porque o povo aponta logo, olha, mas não é crente, não é santo, não é assim, o que cometeu? Mas é crente, diz que vai para o céu. Aí o povo aqui, ó, mete a ripa na gente dele. Porque o povo esquece que nós somos humanos, nós estamos aqui na terra, lutando para chegar para o céu, mesmo que Cristo nos salvou, mas há uma luta do espírito contra a carne, a natureza pecaminosa. Não é porque agora eu sou crente, agora eu sou infalível, o pecado não me vence de jeito nenhum. Eu estou aqui mesmo, eu sou o Superman cristão aqui. Você pode ser o Superman, mas o pecado é a criptonita. Quando chegar perto de você, você fica lá fraquinha da Silva, e aí já era. Então, a gente tem que atentar para isso, irmão. Focar no céu, não perder a meta de que é chegar no céu. Lutar para agradar a Deus, quando as lutas vierem, clamarmos a Ele, lermos a Bíblia Sagrada, para a gente poder pensar um pouco nas coisas do céu, como Paulo disse aqui, ó, ouvir palavras inefáveis, ou nesta tradução, ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Então o céu é lindo, irmãos. É lindo. Eu nunca fui para lá, você nunca foi para o céu, mas pela Bíblia Sagrada a gente sabe que o céu é lindo. E quando a gente lê na Bíblia Sagrada falando sobre o céu, a gente fica feliz, fica animado, fica com desejo de ir para o céu. Eu nunca fui para o Japão, né? E não tenho vontade. Mas nunca fui para o Japão, mas não tenho vontade de ir. Nunca fui para Paris, nem tenho vontade de ir. Nunca fui para o céu, mas para o céu tenho vontade de ir. E eu creio que Deus vai ajudar a mim, vai ajudar você a um dia chegar nas mansões celestiais. E enquanto, irmãos, a gente não chega, a gente está aqui pelejando, a gente está aqui batalhando. Como o Espírito de Deus revelou a Pedro. Deixa-me ver se eu encontro. Está aqui, ó. 1 Pedro 2:11, eu vou ler rapidinho. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências carnais
que combatem contra a alma. Nós estamos aqui num combate, irmãos. Mas quem já partiu para o Senhor, já está resguardado, já está lá, protegido, esperando só o soar da trombeta. Ali já está garantido, pronto, não tem mais combate não. Quem partiu com o Senhor, está descansando no paraíso, ele já está garantido, todos nós sabemos disso. Não estão combatendo de forma alguma, já estão agora lá descansando, esperando o soar da trombeta. Agora nós, que estamos aqui na terra, irmão, está combatendo todo santo dia. Todo santo dia. Às vezes é um pensamento ruim. Aí a gente, Jesus, lava com teu sangue, tem misericórdia de mim, Jesus, eu quero chegar no céu. De repente, irmão, é um desejo de querer fazer alguma coisa que desagrada a Deus. E a gente, Jesus, com misericórdia, toma com teu sangue, me ajuda. Porque o nosso alvo, o nosso objetivo é chegar no céu, irmão. Não é ficar aqui na terra, não. Nós não estamos na igreja, repito, somente para ter uma visão terrena. Estamos na igreja, né, para servir a Deus, cultuá-lo, mas com o objetivo final de chegar no céu, para vermos todas as maravilhas que Deus preparou para aqueles que os amam e que o servem fielmente. Então vamos adiante. Então por isso que esta é outra razão para a gente ler a Bíblia Sagrada, porque ela nos aponta para o céu. Agora é verdade também, não está aqui não no material, mais tranquilamente. Mas também ela aponta para o inferno, viu? Ela aponta para o céu, é a melhor coisa, é apontar para o céu. Não mudei nem aqui que ela aponta para o inferno, viu também? Mas também ela aponta para o inferno, alertando a mim, alertando a cada um de vocês. Olhe, lute para chegar no céu, não combate contra a alma de vocês por causa do pecado. Mas se lembre que também tem um negocinho que queima na eternidade, chamado fogo dos infernos, o fogo do inferno. Então é um alerta para nós, irmãos, para que a gente não brinque em ser crente, mas que a gente leve a sério a vida cristã, porque senão está aqui na igreja, irmão, está encapado, não dá. É perigoso para mim, é perigoso para você estar na igreja e ficar encapado. E quando eu digo encapado, irmão, aí são pecados realmente terríveis. Todo pecado é terrível, mas entenda a minha forma de falar, pelo amor de Deus, né? Todo pecado é terrível, mas entenda a minha forma de falar. A pessoa está na igreja, mas de repente, às vezes está cometendo atos ilícitos na área da prostituição, e aí todo mundo sabe que a prostituição ela é uma árvore com galhos, e cada galho é uma ramificação do pecado da prostituição. Aí está na igreja, mas está em um ramo da árvore chamada prostituição. Às vezes está encapado, ninguém sabe de nada. Como em um lugar onde eu passei, e não tem para quem falar o lugar, porque a gente é. Passei em um lugar e alguém dizia: olha, pastor, fulano tem um caso com alguém, viu? Isso aí, olha, pastor, não foi nenhum lugar. Deixa eu ver, 1, 2, 3, pronto, 3 lugares que eu me lembro. E eu passei que tem que dizer: fulano tem caso com alguém. Mas nunca ninguém me chegou com prova. Nunca ninguém me chegou. Agora, irmão, os indícios fortes. Mas cadê as provas? Cadê o vídeo? Cadê a foto? Cadê? Nada. Mas os indícios das situações, dos lugares onde eu passei, pelo menos 3 onde eu passei, que o povo chegou a encontrar com pessoas que estavam com um raminho da prostituição executando, os indícios eram fortes, mas eu não podia tomar nenhuma atitude, porque faltavam as provas concretas para que se pudesse tomar uma atitude, porque sem provas concretas, irmão, não adianta. Até a justiça é fora, ela só trabalha com provas concretas. Se você não levar provas concretas, é perdido, vai para frente não, vai morrer o assunto ali pronto. E na igreja é a mesma coisa, tem que ter provas concretas.
Só falar não adianta. Às vezes, irmão, não é nem uma verdade. Olha, não, todo caso, a gente tem que ter cuidado. Não é julgar o caso de imediato, não. Isso que eu estou falando é só o pastor, não. É você também, viu? Não é só o pastor, não. Você também. Todo caso que a gente ouve tem o lado A e tem o lado B do caso. O lado A a gente está ouvindo. Vamos tomar já, olha, é verdade, não. Tem o lado A, mas vamos ver o lado B da situação. Vamos ouvir o lado B para ver se realmente procede tudo aquilo ali. A gente não pode ouvir um caso e já querer agir, querer detonar, não. Todo cuidado é pouco. Você ouviu uma situação, é o lado A. Agora, aguarde para você achar o lado B. Para você não segurar para cá, não pegar para si. Para você pesar e aí começar tirando as devidas conclusões das coisas. Mas se for tirar a conclusão só ouvindo o lado A, tem que ter o lado A, tem que ter o lado B. E aí você vai ouvindo, né? Tem gente da geração atual que não sabe nem o que é LP. Eu acredito. Tem deles que não sabem nem o que é LP. Pensa que é um bombom. LP é um bombom. Mas outros aqui sabem o que é LP. Disco, de vinil, rebando, tinha os grandes, tinha o pequenininho. E tinha as faixas musicais, botava a vitrola com uma bolinha e cara a faixinha estava lá. Acabou o lado A, virava e botava o lado B com as músicas. E assim, né? Todo caso tem o lado A e o lado B. Vamos ouvir, tem que ouvir. Agora vamos ouvir o lado B também, até que se concretize as provas. Aí sim, com provas, todo mundo trabalha. Agora, sem prova, ninguém trabalha. Aí, por que dizer isso? Porque adianta eu estar na igreja, mas que Deus me guarde para o Senhor Jesus Cristo, mas eu estou em um galhozinho da árvore chamada prostituição, encapado, ninguém sabe, mas de repente começa a sair alguma coisinha. Há um ditado popular que diz onde há fumaça, há fogo. Então isso é verdade, onde há fumaça, há fogo. Olha, irmão, todo caso tem que ser averiguado. Olha o caso de José, no Egito. José, ele foi tentado pela atriz da mulher de Potifar. Ele foi tentado. Mas ele aqui, escapuliu. E agora? Se fosse no tempo de hoje, o que é que o povo ia dizer? Não, como não? Vamos falar da gente, né? O que é que a gente ia dizer? Duvida José não ter feito alguma coisa com a mulher de Potifar? Duvida. Se ele não fez, é porque soltaram o parafuso e afrouxou a mulher. Não é isso, não. Ninguém quer dizer. Eu não ia dizer isso. Deixa dessa conversa. Mas, irmão, a Bíblia diz que José, pegou o beco, fugiu para não pecar contra Deus, de forma alguma aqui, foi-se embora. Agora imagina, ninguém viu, só Deus viu. Mas o marido deu atenção a quem? A voz da mulher. Aí alguém diz, não, é porque a mulher é o vaso mais fraco. E quando acontece um caso desse é porque é verdade. Tem que acreditar na conversa da mulher. Deixe desse negócio. Deixe dessa conversa babada, que nem sempre é verdade. Às vezes a mulher pode estar falando a verdade. E às vezes a triste pode estar mentindo, porque quer ver a desgraça da pessoa. Como já aconteceu em nosso meio, eu acredito que eu já contei a vocês há muitos anos atrás. Nem crente eu era. Uma irmã deu em cima do pastor. O pastor não deu bola para ela. Ela levantou a calúnia contra o pastor. Veio, até então na época era a comissão de ética. Veio a comissão, averiguou o caso, deu ouvidos à mulher como vaso mais frágil. O pastor perdeu o ministério. E pronto, e a mulher ficou na boa. E o pastor perdeu o ministério. Porque ele não tinha como provar, era a palavra do pastor contra da mulher.
Mas passou-se os anos, Deus feriu a triste da mulher, Deus feriu com uma doença, e o que Deus falou para ela, que ela tinha que confessar o pecado, porque ela ia para o outro lado, e ela teve que chamar o pastor acusado, né? O pastor chegou, ela pediu oração a ele, confessou, disse: olha, pastor, fui eu realmente que inventei tudo aquilo ali porque eu queria ver a sua desgraça. Aí, irmão, depois de muitos anos, acabaram ministerialmente, não tinha mais como agir, a idade já tinha chegado. Imagina que destroço aquela triste fez ministerialmente, e por que não dizer questão da família também? Veja a sua desgraça. Mas estava na igreja infeliz, mas encapada, querendo derrubar pessoas. Então, às vezes, irmão, a mulher, ela fala a verdade, mas às vezes a Cristo está tão cansada no homem que ele disse: eu vou derrubar esse infeliz. Não importa se é obreiro ou não, eu vou derrubar esse infeliz porque eu estou na mata dele. E é a mínima coisa, baseada em quê? O sexo mais frágil. Oh, meu Deus do céu. É o sexo mais frágil. Agora quando quer derrubar um, derruba na hora. Mas tem o lado do homem também, né? Às vezes o homem também não tem peso na vida. Às vezes o homem também. Eu não vou crucificar as mulheres, não, vocês estão me entendendo. Mas o homem também, às vezes, ele não tem peso. E ele também faz por onde. Então, eu tenho alguns quadros aqui, mas eu posso dizer, porque tem gente menor de 18 anos, e eu também não uso termos chutos, mas, irmãos, já aconteceu várias coisas no meio cristão, de pessoas que estavam encapadas e que acabaram perdendo o céu. E além de perder o céu, irmão, prejudicou o evangelho. Há casos, irmão, de pecados que faz o evangelho ficar emperrado, não avança por causa de fatos. Porque o povo diz: eu ser crente daquela igreja, de meio mundo de gente que faz isso, aquilo, outro. E isso, irmão, é emperrar o crescimento do evangelho. É emperrar. Porque a nossa vida cristã, se ela não estiver ok, ela vai emperrar o trabalho. Tem pessoas que olham, quando eu já passei no campo, que alguém diz: eu sei crente dessa igreja dos veiacos, eu não me guardo. Não quero ser crente dessa igreja dos veiacos, não, de forma alguma. Então o que é isso? É a gente colocar empecilhos para alguém aceitar Jesus, com a finalidade de que vá morar no céu. E a culpa é nossa. Permita-me assim dizer: quando isso acontece, a culpa é nossa. E Deus vai requerer de quem? Vai requerer do culpado. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado como inocente, de forma alguma. Então todo cuidado é pouco para nós não perdermos a visão de ir morar no céu, o objetivo de ir morar no céu, o céu que Deus preparou para nós. Mas vamos adiante. Vamos ver outra razão para lermos a Bíblia no dia a dia. A igreja abra a Bíblia aí, em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Dois e 15 de 2 Timóteo. A igreja achou? 2 Timóteo 2,15. Toda a igreja, 1, 2, 3. Cadê o povo? Aleluia. 2 Timóteo 2,15. Vamos lá. Bem bonito para Jesus. Prosadamente, se correria. 2,15. Leia. 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como oleiro que não tem de ser envergonhado, que maneja bem a palavra da verdade. A nova tradução linguagem de hoje, no finalzinho dele, diz assim: mas ensina corretamente a verdade do Evangelho.
na arte diz, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, faz um corte certo, no grego, faz um corte certo. Ensina corretamente a verdade do Evangelho. Qual a outra razão para lermos a Bíblia Sagrada? É porque, irmão, a Bíblia ela deve ser bem manejada, bem cortada, né? Deve ser ensinada corretamente. Ensinada corretamente. Manejar bem é que nem uma pessoa que tem uma espada. Eu nunca trabalhei com espada, mas que na época do Antigo Testamento, no Novo também, onde havia as batalhas, tinha espada. Então, tinha que ser um soldado que soubesse manejar bem a espada, a defesa e etc. E até eliminar o oponente. E na Bíblia Sagrada, irmãos, a Bíblia ela é tida também como uma espada que defende, que ataca também. E nós que somos cristãos, nós precisamos ler o livro sagrado e agir corretamente, ensinar corretamente, manejar corretamente, dar um corte reto com a palavra da verdade. Tem crente, irmão, que tem 50 anos de vida cristã, permita-me assim dizer, um tempo bem longo, e que não sabe manejar corretamente a palavra da verdade, não sabe dar um corte reto, né, certeiro, com a minha forma de falar. Tem crente que tem tanto tempo de vida cristã que não sabe pregar, não sabe pregar de jeito nenhum, fica trocando as bolas. Tem salada, irmão, que é feita, que é bem bonitinha, aquele prato bonito, de salada. Quando vai comer, a gente destroça, foi feito tão bonitinho, bem arrumadinho, alface embaixo, a rodinha, e vai tudo bonitinho, fica aquele negócio bonito. Mas na hora de comer, a gente quer saber da boniteza, quer tudo para ela. Eu estou falando aqui da boniteza, bem feito, da forma como é feito aquele prato ali, bem arrumado. E a pregação, permita-me assim dizer, numa aplicação bem grotesca, é como se fosse um prato de salada bem arrumado. Vou colocando isso aqui, depois que esta outra camada aqui, mais uma camada aqui, e quem vai botar o tempero é Jeová. Jeová que bota o tempero, mas a minha parte eu faço, eu estudo, eu analiso, eu fico refletindo, mas quem vai dar o tempero é o Senhor Deus. Então, nós que somos crentes, temos que lutar, pedir ajuda a Deus para manejar esta palavra corretamente, para ensinar, como diz a NTL, para ensinar corretamente a verdade do Evangelho. Agora, pastor, mas eu não sei pregar. Sabe pregar. Porque a pregação a gente pensa que é negócio de meia hora, 1 hora, 2 horas, não é, irmão? Pregação, você saudar o povo com a paz do Senhor. Saúde a todos. Irmão, vamos acabar com esse negócio. Saúde a todos e a todas. Isso aí tem gente que está querendo complicar o negócio. Quando você saúda a todos, ninguém está de fora. Atinge todo mundo. Porque todo aqui é um pronome neutro. Então atinge todo mundo. Então saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Homem, mulher, enfim. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vou ler um texto. Você lê um texto sagrado. Lê um texto sagrado. Daquele texto sagrado você vai dizer: olha, vamos pegar um texto claro da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai dizer: meu amigo, eu quero dizer para você que o amor de Deus é tão grande pela humanidade, que Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para salvar a raça humana, desgraçada, miserável, que não tinha paz, não tinha salvação, afastada de Deus por causa do pecado, mas Ele virou com o objetivo de nos salvar e não irmos para um lugar de sofrimento eterno. Você já está pregando. Você já está pregando. Em questão de tempo, irmão, é outra coisa. Em questão de tempo vai depender da habilidade que você vai ter com o passar dos dias, né? Vou fazer essa aplicação. Nasceu uma criancinha hoje. A criancinha só sabe chorar.
chora. Por que ela chora? Ou porque ela fez necessidade fisiológica, ou porque ela quer mamar. Olhou isso aqui, está tudo ok, pronto. Com o passar dos dias, meses, a criança vai se desenvolvendo, ela começa a visão a ficar boa, porque todo mundo sabe que um recém-nascido, ela não tem uma visão boa, é como se tivesse uma névoa nos olhos, ela não vê direitinho, mas com o passar dos dias vai saindo a névoa e ela vai ver tudo claramente. Com o passar dos meses, ela começa a querer engatinhar, ela começa a querer balbuciar algumas palavras, papá, mamãe, pipi, gogó, e vai por aí afora, e vai pronunciando algumas palavrinhas, vai pronunciando. De repente ela começa a querer dar os seus primeiros passos. Todos nós aqui fomos desse jeito. Lógico, um diferente do outro, mas o processo é o mesmo. Começou a dar seus primeiros passinhos, levou uma quedinha, aí foi tendo segurança e confiança em si mesmo. Aí de repente lanchou, anda agora, corre que só uma ovelhinha quando está fora do aprisco. Por quê? Já está com habilidade, já está andando demais, já corre com firmeza, sabendo que não vai cair. E enquanto não, ela anda tropecando assim, até que adquirindo confiança em si mesma. E quando pega confiança e já está habilitada, pronto. Aí só Jesus segura e os faz. Né? Então veja só, quando depois ela começa a falar, e aí vai o desenvolvimento. Na pregação do Evangelho é a mesma coisa. A partir do momento que você vai receber a oportunidade, você sempre vai tremer nas bases. Não diga que não treme não, porque sempre você treme nas bases. Eu me lembro de um dia em um seminário que eu dei na Imigração sobre liderança. Meus irmãos, eu fiquei tão ofegante no altar, né? A ansiedade. Chegando a hora da minha pessoa ministrar, era o povo que eu conheço que estava ali. Era o meu povo que estava ali. E eu ficando ansioso, ofegando, eu respirando, né, para que ficasse com a respiração tranquila. Chegou o momento de ministrar a palavra para o povo, e eu ainda ofegando e pedindo graças a Deus, que é o povo que eu estava ali no dia a dia ministrando, mas tremendo na base. Até que foi tudo acalmando, e depois Deus me ajudou e parecia mais uma Ferrari me correndo, ministrando a palavra dele. Mas sempre a gente vai tremer nas bases, irmãos. Sempre vai tremer. Agora é lógico, em tudo que você vai ter a oportunidade, você vai se desenvolvendo, assim como uma criança recém-nascida que se desenvolve normalmente. E você, como cristão, também vai se desenvolver. Cada oportunidade você vai se desenvolvendo. Agora quer ver? Eu já disse isso mais uma vez, mas vou dar outra dica. A mesma dica. Quer pregar? Você quer pregar? Quer. Eu quero pregar, pastor, nos cultos de domingo. Não, eu vou dar uma sugestão melhor. Quer pregar? Na quarta-feira tem culto ao ar livre. Então vá ao ar livre para você destrinchar. Quer pregar? Quer. Venha com situação que você vai ter a oportunidade. Culto de domingo nós sabemos, não, que é um culto corrido. É um culto corrido. E eu me lembro de um onde eu passei, que alguém chegou a dizer para outro da igreja: eu quero ter uma oportunidade, mas para agradecer uma bênção, e o pastor não me dá oportunidade. Pois não, dificilmente, do mesmo jeito lá é cá, dificilmente eu dirijo o culto de domingo, dificilmente, salva-se alguma situação que eu chego a dirigir um culto de domingo, mas 99% são os coordenadores que dirigem o culto de domingo. E outra, eu cheguei e tive que dizer para a igreja: irmãos, se vocês tiverem alguma bênção, agradecer, pastor não tem bola de cristal, nem pode ter que pregar. E dirigente de obra também não tem não, porque é pecado se tiver. Então, se tem alguma bênção, você fala para a pessoa: eu tenho uma bênção a agradecer, pode me dar oportunidade? Lógico. Quem é que vai dar oportunidade a você para agradecer uma bênção que você ganhou? Sério? Agora, irmãos, cobrar uma coisa que ninguém sabe, pelo amor de Deus, é um absurdo isso aí. É um absurdo.
Agora, se você quer pregar, venha no desconto de quarta-feira, de oração. Venha, vá para o culto ao ar livre. Olha, irmãos, culto ao ar livre. Eu estou indo quando tem a concentração. Por que eu não vou nos outros cultos? Talvez alguém até fale, o pastor não foi em culto ao ar livre e tal. Eu vou revelar a vocês. Quer dizer, esquema, mas é na forma positiva, certo? É o seguinte, olha, quando se diz, olha, o pastor vai, não, quarta-feira eu vou dar também. Então tem algumas que vão porque o pastor vai. O pastor disse que vai, então eu tenho que estar lá presente. Você sabe disso. Ninguém diria que não, porque é. Né? Outros não vão ver, mas quem quer dizer, o pastor vai, então eu vou estar lá também no culto ao ar, porque o pastor disse que vai dar quarta-feira lá. Então, eu não estou comparecendo ao culto ao ar livre, porque eu quero que a igreja tenha o prazer de ir sem precisar da presença do pastor. Sem precisar da presença do pastor. Porque está em um trabalho, irmão, só porque o pastor vai estar, e o culto ao ar livre, só porque o pastor vai estar. Não é bom. A igreja precisa estar em um culto ao ar livre, estando ou não o pastor. Estando ou não o pastor. Então, tem que estar lá. Então é por isso que eu estou indo, porque eu quero que vocês se estimulem. Eu fui informado essa semana que teve um culto aí que só tinha 3 irmãos no culto ao ar livre. 3 irmãos no culto ao ar livre. 3 obreiros somente. 3 obreiros no culto ao ar livre. Aí quando é domingo, quer pregar aqui. Por que vai pregar no culto ao ar livre? Ah, irmão, quem só quer pregar no culto é porque quer aparecer. Toda pessoa, eu quero pregar, mas quero pregar no tempo, é porque você quer aparecer. Você quer aparecer. Vá para o culto ao ar livre e leve uma palavra de salvação. Culto ao ar livre, irmão, é para levar uma mensagem de salvação para o povo. Vá-se embora para lá. Não, eu só quero se for no domingo. Então, a mim. Porque teve gente aqui que já disse: olha, vou dar uma dica para vocês. Tem um cuidado que vocês falam aí. Tem um cuidado que vocês... É uma dica, viu? Tem um cuidado que vocês falam nos bancos. Porque o que vocês falam aí pode chegar nos meus ouvidos, já tem chegado. Mas o Senhor disse que não pare pelos ouvidos. Eu não fico parando pelos ouvidos, não. Mas quando sai daí, irmão, e chega cá, eu tenho que alertar vocês. Eu tenho que alertar. Verdade ou não, eu tenho que alertar. Eu já ouvi que teve pessoas da igreja que disse: eu não vou para o culto porque eu não tenho oportunidade. Mas não vai para o culto ao ar livre para ter oportunidade. Agora quer ter oportunidade no tempo. Que está assim, ó, de crente. Vai para o culto ao ar livre. Aqui eu poderia ter, irmão, 3 cultos ao ar livre, no mínimo, se o povo comparecesse. Dividindo A, B, C. Pronto, 3 cultos ao ar livre. Uma noite só, como eu fiz isso em Belém. Eu fiz isso em Belém. Tinha 2 cultos na segunda-feira. E era um culto, irmão, que não ia pouca gente não. Ia 15 pessoas para um, que é um número bom. E outro não sei quanto para o outro culto lá. Tudo na mesma noite. Em lugares diferenciados. Está vendo? Então tenham cuidado. Tenham cuidado. Quem falar aí, alguém vai dizer: pastor, olha, alguém falou isso aí. Então só dizer o que falou, irmão, isso não é bom. Então você tem que vir ao culto, não é para pregar, você tem que vir ao culto para adorar a Deus. Se você tiver oportunidade, maravilha. Se tiver oportunidade, maravilha. Se não tiver, glória a Jesus de Nazaré, eu continuo adorando a Deus. Agora, quer pregar? Vá para o culto ao ar livre, na quarta-feira. Quer pregar? Venha para o ciclo de oração, que aqui dá uma palavra e você sai feliz da vida. Então nós temos crentes, irmão, que infelizmente às vezes fazem confusão com besteira. Eu nunca, irmão, eu quero pregar hoje no culto. Hoje eu quero pregar. Oh meu Deus do céu, eu me escondia. Sempre fui altinho, essa minha alturinha, eu joguei altinho. Mas quando era culto de domingo ou culto de quinta-feira, eu botava as pernas tudo embaixo das bancas para o moderador não me ver. Mas quem está no alto tem uma visão melhor. Aí de repente o terrível pegava e me via: vamos ouvir uma palavra do Senhor.
Meu Deus, eu aqui com as pernas tudinho, já debaixo do banco, para eles ficavam olhando assim, eu ficava assim. Ainda, olho fechado, cabeça baixa, orando, e dizendo, não deixa eu me chamar, e as pernas lá para trás, quem vê. Mas vamos ouvir isso falar. Eu não estou dizendo que você ter desejo de pregar domingo é errado, não. Mas se você deseja, repito, tem as quartas-feiras à tarde de oração e tem o culto ao ar livre, irmão. Tem o culto ao ar livre. Então é uma questão de usar o bom senso. Eu vou se embora para mim. Então agora eu vou pregar. Vá, mas deixe tempo para os outros. Outra coisa, irmão, que eu não falei que o diabo disse que ele está enfermo, mas eu vou falar. Primeiro eu vou falar já no altar. Olha, os cultos ao ar livre da quarta-feira, vamos terminar de 8h30. 8h30. Quando for a concentração que vai os departamentos tudinho, a gente pode dar uma esticadinha até 9 horas. Quando for a concentração com toda a igreja, a gente pode esticar até 9. Mas o culto normal, né, as outras 3 quartas-feiras ou 4 quarta-feiras, de acordo com os seus meses, então vamos terminar de 8h30, de 7 a 8h30. Porque aí dá para pregar domingo. Pronto, domingo. Vamos pregar domingo. Domingo tudo acabou 8h40. Né? Rita disse, oxi, não, no meu era 8h50. Eu disse, o seu, porque o da igreja era 8h40, no meu era 8h40. Aí o meu está adiantado mesmo. Eu disse, pronto. Aí terminei 8h44 com oração, 8h45, oração e tudo. A gente terminou o trabalho. Eu ia fazer o quê? Não, o culto é para terminar de 9. Eu vou completar os 15 minutos, mudando os departamentos, ou quem sabe eu tenho uma complementação na pregação. Não. Eu falo por mim, falo por outros pastores que queiram fazer, eu falo por mim. Não, acabou, pronto, vamos terminar a oração e vamos embora para casa, pegar o ônibus, está bom demais. Pronto. Então a gente tem que pegar e usar o raciocínio para as coisas. Temos que, não, eu tenho que cumprir horário. Cumprir horário, irmão, é adorar a Deus. Chegou aquele momento, Deus que tinha de dar, pronto. Já era, não tem para onde mais a gente passar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Viçosa, no tempo do pastor Jeremias de Freitas Amado, saudoso, ele estipulou isso, irmãos, culto de rua, vamos terminar de 8h30. Porque as pessoas não queriam assistir um negocinho. Às vezes acorda de madrugada para ir trabalhar. Vamos fazer até 8h30, tá certo? Pronto, tá bom. Então todo mundo ficou terminando os cultos ao ar livre de 8h30 da noite. Então nós vamos fazer isso aqui também, né? De 8h30. Mas eu quero pedir aos irmãos que sentem vontade de pregar e que não está pregando ao domingo à noite, que vá para o culto ao ar livre para você pregar. Agora pregue consciente que tem outros para pregar. Porque se tiver 10 pessoas no culto ao ar livre, irmão, e eu sozinho, louvor, pregação, eu sozinho, tomar 1 hora de pregação e deixar meia hora para os outros horas, para que a gente é demais. A gente tem que usar a razão. Não, olha o horário, eu posso pregar 5 minutos, ou quem sabe 7 minutos, porque tem outros irmãos. É lógico. Não é obrigatório todos os 10 ou 15 ou 30 que estão no culto ao ar livre pregar. Mas, pelo menos que alguns preguem. Eu passei em um campo que tinha um culto, o culto de domingo, e de repente, como está o culto de senhoras, com as senhoras? É o culto com as senhoras. Acontecia moderar alguém e só 2 irmãs tinham oportunidade para falar. 2 oportunidades. Quando tinha alguém de fora, 8h20, já estava pregando. Ou às vezes, quando era alguém da casa, também era 8h20. Ou às vezes 8h30, de acordo com o potencial da pessoa que ia pregar. Mas, de repente, só 2 irmãs pregavam. Aí, aconteceu uma vez nesse lugar, dentre outros, que eu moderei. Não, hoje eu vou moderar o culto. Pronto, naquele culto ali que eu moderei, da nave da igreja, das mulheres, que estava na nave da igreja. Teve um culto, se não me foge a memória, parece que foram 12 irmãs que tiveram a oportunidade. 12 tiveram a oportunidade. Quer dizer, depende de quem está moderando. A oportunidade a mais para o povo depende de quem modera. Porque aquele ou aquela que modera o culto
chegar e falar, logicamente vai reduzir as oportunidades para o povo. Em vez de 5, de 7, de 10 ter oportunidade, 2 ou 3 terão. Por quê? Quem está moderando ocupou todo o tempo falando, e os bichinhos de Jacó não tiveram muita oportunidade. Então, veja só, e o culto, 12 mulheres tiveram. E, logicamente, na nave da igreja. Eu lembro de uma irmã que teve a oportunidade, fulana de tal, vamos ouvir a irmã fulana de tal. Quando a irmã subiu no altar, meu Deus do céu, a bichinha estava pálida, tremendo mais do que vara verde, a mão da bichinha. Aí disse, pastor, eu não tenho oportunidade não fala de Jesus, pelo amor de Deus, não, espere, depois melhora. E a bichinha falou, nunca teve oportunidade, tanto de crente naquele lugar, mas nunca teve uma oportunidade no mundo. Quanto tempo? Tantos anos de crente. Eu nunca tive uma oportunidade no mundo. Quer dizer, então eu nem sabia disso. Mas o povo que estava lá, irmãos, antes de eu chegar, os moderadores de culto que estavam lá, antes de eu chegar, não conhecia o povo? Conhecia. E por que não dava oportunidade? Para que a pessoa começasse a ficar menos nervoso do negócio. Então veja só, veja a responsabilidade de quem modera o culto, irmãos. Veja a responsabilidade de quem modera o culto. Moderar o culto não é fácil, mas quem está na área da igreja, isso é fácil. Se eu tivesse, eu ia fazer assim, assado, mas quando chega aqui, você se quebra todinho. Como você pensava de que ia fazer. Então quem modera o culto, irmão, tem que ter cuidado para ver. Domingo mesmo, o do Senhor mesmo com a irmã convidada, a essa oportunidade que eu dei aos obreiros, ela começou a pregar 8 e dessa foi 15. Mas teve vários obreiros, acho que uns 4 ou 5 foram velozes, mas eu só não dei oportunidade para mais um, porque eu pensei que tinha que poderia extrapolar o horário que eu queria dar para a irmã pregar. Mas teve um número razoável, 13 foi de 13 a 5, de irmãos que tiveram a oportunidade. Então, você que modera o culto, se atente. Todo o trabalho que você modera, você tem que estar atento para as oportunidades, olhando para o relógio, projetando. É lógico, a gente vai falhar, a gente não vai fazer o negócio perfeito, né? Aquele negócio que a gente faz. A gente pensa no negócio de repente que extrapolou, porque eu projetei e não deu certo na minha projeção aqui, mas isso é besteira, vamos embora. Mas não é fácil moderar um culto. Quem modera culto não tem que pedir graça, habilidade a Deus. Eu lembro que o primeiro culto que eu moderei foi o pastor Jeremias, de saudosa memória. Eu já era coordenador de jovens e disse, pastor, eu nunca moderei culto. Ele disse, filho, você vai ficar aqui do meu lado, fique do meu lado, senhor. Está certo, pastor. Fiquei do lado do pastor Jeremias. E aí? E pastor Jeremias foi me dando as coordenadas. Faça isso, faça aquilo outro, faça assim, faça assado. E eu fui dando. A oportunidade de acordo com a orientação dele. Depois do primeiro culto, houve outros, mas mesmo assim eu tinha a orientação dele. Até que eu tive segurança de como fazer o trabalho. Com a ajuda de Deus, é lógico. Mas eu fui orientado, eu fui acompanhado para moderar o trabalho. Para vocês terem uma ideia, veja só como são as coisas. Aqui é diferente, a situação do culto. Nos lugares por onde eu passei, como se fazia? Vou falar daqui logo. Aqui é um hino só para o departamento. Houve a rodada, pronto, morreu. Nenhum departamento está trabalhando, salvo por uma situação. Então, é uma rodada só. E aí tem as oportunidades. Nos outros lugares onde eu passei, era o quê? Louvor, 2 pregações, louvor, mais pregações do departamento. Os departamentos tinha vezes que cantavam 2 hinos cada. Então veja que isso é de lugar para lugar. E quem modera tem que ter essa habilidade. Houve
houve a rodada dos louvores do departamento, houve. Então, vamos aqui colocar agora aqui pessoas que pregam. E aí pode botar alguém que louva, ou deixa a pessoa ali. Então, irmão, não é fácil. Talvez dê uma palavra dessa, alguém diga, não, mas isso eu já sei. Você já sabe que falha? Você já sabe que falha? Eu sei que falha, irmão, às vezes também. Às vezes eu esqueço do que é para ser feito. Às vezes eu escorrego, né? Na condução do culto, eu escorrego em alguma coisa para se fazer. Né? Então você também escorrega. Nós não somos perfeitos, não. Agora nós estamos aqui se autoajudando para fazer a obra de Deus. Agora aqui a gente tem que entender que não é fácil moderar um trabalho, não é fácil de jeito nenhum. Ai, irmão, veja só como são as coisas, né? Falou isso aqui tudinho ao eixo, só porque a escritura deve ser bem manejada, bem cortada, bem conduzida, ensinada corretamente. Isso está tudo dentro dessa centralização aqui, ó. Tudo dentro da centralização de um culto. Eu não sei, quem sabe a gente possa aqui dinamizar culto, colocando jogos para moderar culto. Quem sabe pode colocar irmão que nunca moderou um culto, vem irmão moderar um culto. Vem aqui experimentar como é bom moderar um culto. Vem para cá, chega, experimentar essa dose boa de dirigir um culto, como é que é. Então, veja irmão, então, e outra, não fique, o pastor vai estar do lado de vocês. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha irmão, até recolher a oferta, eu já esqueci eu moderando o culto. Até recolher a oferta. Teve alguém que teve que lembrar, pastor, tem uma ofertória, não tem uma ofertória também, já estava esquecido. Então, até isso eu esqueci já, moderando o culto. Então, que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você, para que a gente maneje bem a palavra de Deus corretamente. Certo? E outra, irmãos, eu vou fechar aqui para terminar, só para descarregar o que não nascer. Olha, tenham muito cuidado. Aqui eu vou fechar. Aqui é a orientação dentro de cortar a palavra corretamente. Já falei isso aqui um dia, mas é bom falar de novo. Olha, tenham muito cuidado quando vier assuntos para não querer descarregar o ensino, seja nas costas do pastor, seja na costa do presbítero, enfim, todo cuidado é pouco. Exemplo, os filhos de Eli. Eu já ensinei na escola bíblica que a lição foi sobre os filhos de Eli. Se a gente aplica para o dia de hoje, vai dizer o quê? Os filhos dos pastores. Ali, ó, pensa os filhos do pastor Eli, como era pecinha boa dos filhos do pastor Eli. 2 cabras minhas. Aí tem gente que pega esse pronto, olha, a lição é na medida, do jeito que eu quero. Aí você vai pegar aquela lição, aí vai detonar nos filhos dos pastores, vai detonar nos filhos de presbítero, e não sei o que, e não. Ali foi algo literal, sem sombra de dúvida. Agora, quem quer botar para quebrar, é do mesmo jeito. Agora, um crente que ele é consciente, ele vai olhar o sacerdócio de Eli, dos filhos, fala também do sacerdócio da nova aliança conquistada por Cristo. Está escrito que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes de Deus. Por que não pegar uma lição dessa e aplicar para nós crentes que somos sacerdotes de Deus? Para as nossas famílias. Nós não podemos querer pegar a palavra e querer detonar a família de ninguém. Porque nós temos a nossa família também. E a gente tem que olhar para a nossa prole. Primeiramente, olhar para a nossa prole. Não, eu vou olhar para a família dos outros. Não, olhe primeiramente para a sua família. Você é sacerdote da sua casa. Averigue como está a situação na sua casa e aplique uma lição dessa, inclusive ali, para os crentes como sacerdotes de Deus na nova aliança. Porque você, como sacerdote de Deus da nova aliança, você tem que ver como você está conduzindo a sua família. Veja como você está conduzindo.
a orientação que você está conduzindo a sua família. E vou finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: olha, vivemos dias turbulentos, vivemos dias turbulentos. Não são dias fáceis, são dias turbulentos. A gente precisa estar bem arraigado na palavra de Deus para não se deixar levar por nada por aí afora. Porque senão a gente se destroça. Como por exemplo, eu estava para preparar um material e colocar no Instagram, né? Isso é a nível geral. Já houve alguém que disse: andar nos cultos é fanatismo. Não adianta andar nos cultos direto, porque isto é fanatismo. Um crente dizer que andar nos cultos é fanatismo. Agora, a gente tem que ler a Bíblia e cortar corretamente, manejar bem, ensinar corretamente, uma linha reta. Então vamos lá. É fanatismo andar nos cultos, irmãos, todos os dias? Por exemplo, terça doutrina, quinta culto do clamor, sábado escola bíblica, domingo culto noturno. Vamos pegar esses 4 cultos. É fanatismo você vir para esses cultos? Não é fanatismo. Sabe por quê? Porque se eu, como crente, vou pegar um exemplo, eu vi, é fanatismo andar nos cultos direto. É fanatismo, tem para que isso não. Aí quando eu vou para a Bíblia, lá em Atos, eu vou ver por 2 vezes que os crentes, todos os dias, estavam no templo e nas casas, falando de Jesus e ensinando sobre Jesus. Todos os dias. Então, a igreja primitiva, ela era fanática, porque estava nos cultos todos os dias, de domingo a domingo. E aquele povo não tinha o que fazer? Tinha. Aquele povo trabalhava. Então não é fanatismo. Um alerta para nós: se você ouvir um crente dizer que é fanatismo e está nos cultos direto, possa dizer, a igreja primitiva também era fanática, porque estava nos cultos, no templo, todos os dias, e nas casas todos os dias. Quem diz que é fanatismo, irmão, está na casa de Deus todos os dias, são pessoas que não amam a casa de Deus, que não amam. Porque se eu amo estar na casa de Deus, eu fico feliz de estar aqui. É que nem aquele hino, vou terminar, vou ficar em pé, vou terminar só com isso aqui. Aí alguém diz assim, aquele hino: eu amo estar na casa de Deus. Você ama mesmo? Se você diz que é fanatismo estar na casa de Deus, aí você tem coragem de cantar: eu amo estar na casa de Deus. Se eu fosse cantor, mas não sou, o presbítero todo lado vai orar. Eu vou botar o Ed para cantar, irmão, porque o Ed é cantor. O presbítero todo lado vai orar com Petra Benção. Saudamos a igreja com o Pai do Senhor, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Quando preciso de oração, então, amado e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Meu Deus, continua nos guardando, nos despertando a cada dia para buscar a sua presença, estar na sua casa, que possamos guardar a sua palavra, os ensinamentos em nossos corações, para que sirva de alimento no dia a dia de nossa caminhada. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos guarde, nos proteja de todo mal, abençoando esta semana, a Santa Ceia do sábado, que possamos despertarmos de estar aqui na grande Santa Ceia do próximo sábado, culto de missões, domingo. Ó Deus, tome a frente, fique conosco e nos guarde nessa caminhada para o céu. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos para todos.